que usava amianto na roda do freio, a Reduc, que usava em torno dos dutos para evitar incêndio, porque o amianto tem várias vantagens, tem apenas uma grande desvantagem: mata, adoece, destrói a vida do trabalhador. Tem várias vantagens. Então, eu olhava a vantagem, não olhava uma pequena, desse tamaninho, pequena desvantagem: mata, mutila, aniquila a vida das pessoas. Então, nós também vamos falar hoje das empresas que estão cumprindo a lei, que não estão cumprindo a lei, porque, na verdade, não é uma lei, são duas. São duas. É a lei do banimento e a lei que obriga as empresas a cuidarem, monitorarem, pagarem a saúde, ou seja, repararem, independente das ações trabalhistas, que, felizmente, a ABREA, né, seus advogados, estamos também aguardando a doutora Juliana Costa, não sei se já chegou, brava advogada aqui, tá o Daniel, o doutor Daniel, cadê o doutor Daniel? Está aqui. Não, mas você não é advogado da ABREA, você é advogado aqui nosso, aqui da OAB trabalhista. Por acaso também chama Daniel. Eu falei, bom, mas o Daniel não é da ABREA. Daniel da ABREA está lá. Agora sim, Daniel da ABREA. Então, uma salva de palmas aí, quem está ajudando a gente a ganhar várias ações na justiça contra a Eternit e outras empresas. Bem, você anuncia isso depois no microfone, porque aí fica gravado e fica para a posteridade aqui, Fernanda. Vamos fazer o seguinte, então nós vamos começar a nossa audiência. A gente está com um problema de tempo, que é o seguinte: a gente tinha temos uma outra atividade hoje que estava programada para as 6 horas, mas que foi adiantada para as 3, que vai começar 3h15, 3h20 no plenário. Hoje completam 50 anos daquela revolta do Stonewall, que foi a revolta dos LGBTs nos Estados Unidos, que eram muito perseguidos, humilhados. Isso deu origem ao movimento LGBT, né, que luta contra o preconceito, contra a homofobia. Então, hoje completa 50 anos dessa revolta, que foi um marco, e 40 anos do movimento LGBT no Rio. Então, nós, além de lutarmos pela saúde do trabalhador, lutamos também contra o racismo, contra a intolerância religiosa, contra a homofobia. Uma sociedade livre não pode ter preconceito contra ninguém. Não pode ter contaminação do meio ambiente, nas fábricas, na sociedade como um todo. E também não pode haver nenhum tipo de preconceito contra as mulheres, contra as pessoas com deficiência. Então, também são temas de outras leis, de outras audiências nossas. Então, a gente tinha essa audiência marcada para 1h30, para começar às 2h, e tínhamos uma outra marcada para as 6h, não é, Gilma? Só que a Assembleia não pode, afinal, a gente teve que antecipar para as 3h, vai começar em torno de 3h30 aqui no plenário, já devem estar lá as cores da bandeira do arco-íris no plenário. Mas tudo bem, a gente também sabe, assim, gerir o tempo. Então, eu vou passar para a Fernanda Gianazzi. Pois é, está faltando uma parte do nome. Vou passar para a nossa eco-guerrilheira Fernanda Gianazzi, que dedicou uma boa parte da sua vida a essa luta e outras também pela saúde do trabalhador. Foi perseguida, foi caluniada, não esmoreceu, nunca vacilou. Foi para todos os estados, para os tribunais, saiu fora do país, ganhou prêmios. Eu, inclusive, tive num dos prêmios que a Fernanda ganhou há cerca de um ano, Fazendo a Diferença, um prêmio importante dado por um grande jornal aqui do Rio de Janeiro. Aliás, muito justo o prêmio. E é importante isso. Tem pessoas que lutam um ano, que lutam alguns anos, e já não são mais de todo, claro. Todo mundo é tão comodista, a sociedade, tudo é descartável. Você lutar 1 ano, 2, já não é mal. Agora, lutar toda a vida, e aqui tem pessoas que lutaram toda a vida. Então, uma salva de palmas a todos aqueles que lutam não só pelos seus direitos, mas pelo direito de toda a saúde da classe trabalhadora. Assim eu vejo a luta da ABREA. Não é só de reparação de cada um, é a luta pela saúde da classe de quem produz as riquezas no país. Então, com muito prazer e muito orgulho, eu passo para a Fernanda, que vai falar alguma coisa também para nós do estado da arte da luta do amianto, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, a questão das leis. Tem um celular irreverente, também é eco-guerrilheiro o celular, e não obedece nem a dona. Então, a Fernanda vai falar disso, a gente também vai falar do livro que está sendo lançado aqui, é muito importante
porque os livros ficam para sempre, né? E, então, esse livro também sintetiza, né, tem um prefácio da Eliane Brum, sintetiza muito da luta contra o amianto e pela saúde. E vamos falar também, está aqui o Hermano, que há anos e anos não só atende as pessoas, como ajuda a fazer as leis, dirige instituições importantes na área da Fiocruz, como a Escola Nacional de Saúde Pública, e é importante dos tribunais terem pessoas internacionalmente reconhecidas, como é o caso do Hermano, quando chega alguém e fala, não, Crisotila, isso aí não faz mal, isso aí é que nem pó de arroz. Aí tem que chegar alguém e dizer, não, peraí, está aqui as evidências. Eu me lembro, quando a gente aprovou a lei aqui, uma empresa trouxe dois ônibus com pessoas para vaiar e falar contra a lei. Se eu não me engano, foi até a DIT. E aí, o Hermano tinha me dado uma lista de 5 ou 6 trabalhadores da Teadit que no atestado de óbito constava a causa-morte, asbestose e mesotelioma. Então, eu comecei lendo no plenário, cheia a casa, e incrível que os trabalhadores foram tão chantageados que, embora a lei fosse para beneficiar a saúde deles, a fábrica disse que, se for aprovar a lei, vai ser todo mundo demitido. Então, os trabalhadores eram chantageados. E aí, eu comecei, na hora do meu discurso, lendo o nome de um por um, dizendo aonde que ele trabalhava, qual era a função dele e a causa da morte. E depois eu fui lendo o nome dos países que tinham abolido o amianto, mas que não tinha demitido ninguém, porque substituiu por várias outras fibras, minerais, sintéticas, vegetais, preservando a saúde e preservando também o emprego. E acabou virando. As pessoas acabaram aplaudindo e a gente aprovou a lei. Então saiu o tiro pela culatra. As pessoas que foram intimidadas e chantageadas para virem aqui trabalhar contra a lei, acabaram pouco a pouco, primeiro diminuindo a vaia, depois prestando atenção e depois acabaram aprovando a lei, o que mostra que a gente precisa de bons argumentos e daí a importância dos nossos cientistas, dos nossos médicos e pesquisadores, incluo também o Tenório. Fernanda Gianazzi, a palavra é e sempre será sua, porque você merece. Fernanda Gianazzi. Aqui, tem que falar bem de pertinho, porque você é da idade da pedra, aqui, senão não funciona. Oi? Bem pertinho. Estão me ouvindo? Estão, né? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer mais uma vez o deputado Mink por essa oportunidade de trazer esse debate do amianto. Nós temos estado aqui, né, por diversas vezes, e é sempre importante, mesmo com o banimento, que a gente vai comentar rapidamente, a luta continua. Nós temos ainda uma trajetória imensa de diagnósticos, de conhecimento e reconhecimento das doenças. Então, deputado, quando você foi ministro do Meio Ambiente, você, em pleno fórum, né, Fórum Social Mundial em Belém, ele anunciou o banimento do amianto no Ministério do Meio Ambiente. Depois foi acompanhado pelo Ministério da Saúde, e pelo Ministério da Educação, cidade, cultura. Era Gilberto Gil, até o ministro. Era Gilberto Gil. Então, seu papel na história... Saudade do tempo que a gente tinha um ministério sério, né? Não é essa vergonha aqui. E o Ministério do Trabalho, do qual eu participei por 30 anos, que não existe mais, né? Não existe mais. Quer dizer, o trabalhador está hoje nas mãos da economia. É o ministro da Economia que vai cuidar da saúde, né, da segurança, da integridade física dos trabalhadores. E esse livro, a Marina vai explicar melhor do que qualquer pessoa, tá? Tem aqui, dentro do possível, a gente, né, ouviu vocês. É um livro que não... A Marina, com sua sensibilidade de jornalista, ela captou as vozes de vocês. Então, estão todos aqui contemplados. E o trabalho do deputado Mink, evidentemente, registrado aqui com sua foto, inclusive, dando entrevista para o Cidade e Soluções do André Trigueiro, lá no Supremo. Então, rapidamente, eu queria dizer que nós
o deputado Mink falou de todos os preconceitos, as intolerâncias. Vamos lembrar, nós, mulheres, a violência que nós, mulheres, estamos, né? O feminicídio, que o atual presidente disse que não existe, e que a cada dia essa contabilidade aumenta. Né? E temos aí um símbolo, né, nessa luta que Marielle vive, e nós não vamos deixar que a sua morte seja esquecida, principalmente nesse estado do Rio de Janeiro, de onde ela... Fernanda, inclusive a viúva dela é uma das homenageadas nossas logo mais no plenário, a Mônica Benício. Você falou dela, é uma das homenageadas, é exatamente a viúva da Marielle. Nós possamos dar um pulo lá também para prestigiar, já que o nosso voo é mais tarde hoje. Bom, rapidamente, nós tivemos a decisão do banimento do amianto, com a lei do Rio de Janeiro. Isso é muito importante dizer, porque havia várias ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei de São Paulo, contra a lei do Rio Grande do Sul, contra a lei de Pernambuco, contra a lei do município de São Paulo. E eu me adiantei, mas eu queria fazer aqui, e acho que o Eliezer também o fará, eu queria só que as delegações que aqui estão presentes, se levantem. Então, eu vou começar pela maior delegação do Rio de Janeiro, os companheiros que trabalharam Nasberite, Teadite, Casalite, Precon, Brasilite e Eternite, por favor, que se levantem para que vocês sejam visíveis, a luta de vocês aqui no Rio, a Breia Rio de Janeiro. E cumprimentar a vitória do Geraldo Mariano, que só soube hoje, A doutora Juliana queria fazer surpresa, mas eu vou estragar a surpresa. O doutor Daniel já disse a ele ganhou no tribunal, uma decisão muito importante na sua ação, ele um portador de asbestose. Bom, a delegação que veio representar Osasco e São Caetano do Sul, Os companheiros que estão aqui da Breia São Paulo, Brasilite e Eternite, que estão aqui presentes, e o companheiro Alexandro, que representa a Precon de Minas Gerais. Doutora Juliana também já está aqui, e eu estraguei a surpresa e já contei que o Geraldo ganhou a ação graças à sua intervenção, viu? Não resisti, eu sou uma fofoqueira. Alexandro, por favor, se levante, Nós estamos numa luta ferrenha lá em Pedro Leopoldo, a cidade de onde existia uma Precon, Precon havia aqui no Rio e lá em Minas Gerais, e nós estamos assim com uma taxa de mortalidade por mesotelioma maior do que todas as outras empresas, relativamente pelo número de empregados, é onde nós estamos tendo uma mortalidade por mesotelioma impressionante. Tanto é que nós conseguimos, com o apoio do Hospital do Câncer de Barretos, nós iremos iniciar um estudo com 200 ex-empregados que vão se submeter aí a exames, porque o Estado de Minas Gerais simplesmente ignora a existência desses trabalhadores, dessa empresa. O poder político dessa empresa no local é muito grande, lá em Pedro Leopoldo, que fica ali na Grande Belo Horizonte. Então, essa é uma vitória do movimento. Se vocês não tivessem organizados, com certeza isso não aconteceria. A mesma coisa foi o que a gente conseguiu, uma verba para o INCOR, em São Paulo, que está atendendo às quintas-feiras trabalhadores que foram expostos ao amianto em estados onde não existe essa proteção social, tanto que até agora Minas Gerais está mandando para nós, Bahia está mandando para nós, e aqui no Rio vocês têm uma instituição como a Fiocruz, para a qual nós temos doutora Patrícia e doutor Hermano aqui, doutora Wanda, a Blandina pediu desculpas de não poder estar aqui, mas é uma equipe multidisciplinar que atua e que, para Fiocruz, nós estamos conseguindo, está um pouco lento o processo, mas 5 milhões de reais para equipar a Fiocruz para tomografia e aparelhos que estão sucateados propositalmente por esses desgovernos que nós temos tido ultimamente. Então, voltando ao Supremo, no dia 30 de novembro, a ação direta de inconstitucionalidade que estava em debate era do Rio de Janeiro. Porque nós já tínhamos tido a de São Paulo, só que a de São Paulo não atingiu o quórum para que fosse declarado para o Brasil todo. E na do Rio de Janeiro
nós obtivemos isso, e Mink lá com a gente, naquele sofrimento daquele plenário, né, para que a gente conseguisse essa aprovação. Só que, na sequência, isso foi em novembro, em dezembro, a ministra Rosa Weber, às vésperas das festas de fim de ano, ficou sensibilizada com os trabalhadores da mineração. Então, o que ela disse? Bom, enquanto, né, os recursos todos não forem julgados, só valerá lei de proibição onde os estados já decidiram. Então, o que seria? Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Nos demais, como Paraná, Goiás, Minas Gerais, que tem uma lei um pouco flexível demais, vão continuar a produzir. E isso perdurou por 1 ano e 2 meses. E nós, lá, criticando o Supremo pela demora da publicação dos acórdãos. Os acórdãos são as sentenças que vêm do Supremo. 1 ano e 2 meses essas empresas ganharam de sobrevida. 1 ano e 2 meses. Quando foi dia 1º de fevereiro deste ano, aí os acórdãos todos foram publicados. Tá? E, a partir daí, aquela decisão que permitia a estados como Paraná, Goiás, Minas Gerais continuarem a produzindo, inclusive a mineração, essa caducou. Não existia mais, então, a decisão da ministra Rosa. E a Eternit, no dia 14 de fevereiro, anunciou que paralisaria temporariamente a mina até que os recursos que eles apresentaram fossem julgados. Entre os recursos, o que eles pedem? Que eles possam continuar a explorar o amianto para exportação, já que no Brasil não é mais permitido. E, imaginem, a exportação vai envolver trabalho lá na mina, o transporte, o porto. Por quê? Esse mineral para exportação vai principalmente para a Índia e Indonésia, Tailândia, países asiáticos, na sua grande maioria, alguns países africanos e alguns países da América Latina. Então, vejam, eles estão pressionando, através do governador Ronaldo Caiado, do estado de Goiás. Para quem não se lembra muito bem, ele representa a bancada do boi, né? A bancada ruralista, né, do nosso cenário político. E o estado onde está a mina. E ele tem feito discursos, ele vai lá e promete que ele vai garantir empregos, e tem feito pressão, tanto em cima da ministra Rosa Weber, que confessou isso para nós, que está sendo pressionada, como também a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, porque ele fica ligando que ele quer que ela decida rapidamente. Como isso não aconteceu na velocidade que eles queriam, quando foi agora, dia 30 de maio, a SAM Eternit demitiu, para pressionar o Supremo, 400 empregados, certo? Que trabalharam de final de fevereiro até 30 de maio, aproximadamente 3 meses, sem salário, com o apoio do Sindicato de Trabalhadores lá de Minasul. Eles fizeram um acordo que os trabalhadores ficariam em casa, enfim, não estariam trabalhando e também não receberiam salário. Imagine o que isso representa na vida de um trabalhador. Quer dizer, trabalho escravo, porque ele continuou com vínculo, mas não recebendo nada e com o apoio do sindicato. Bom, essa é a situação hoje. A mina está paralisada. A Assembleia Legislativa de Goiás está tentando aprovar uma lei, tá, que já passou em primeira votação, para que o Estado de Goiás aprove esta lei que permite a exploração do mineral para exportação. Evidentemente que essa lei já nasce morta. Por quê? Porque tem uma decisão do Supremo. Mas eles vão contar, né, que até o Supremo, a gente vai ter de arrumar um ADIM, até o Supremo apreciar, eles ganhando mais tempo, certo? É uma vergonha, é uma vergonha. E eles estão, com isso, afrontando o judiciário. Quer dizer que o equilíbrio entre os 3 poderes, que é tão, né, decantado, nesse caso, eles não querem nem saber. O judiciário está errado, nós vamos aprovar a lei, tá? E o Estado vai voltar a produzir amianto para exportação. Por isso que audiências como essas, né,
tende a acontecer não só no estado do Rio de Janeiro, em todo o país. Nós temos de criar contrapoderes, né, para realmente sermos a contraposição a esse governo proto-fascista que está aí e que quer desregulamentar todas as leis, todas as garantias, tudo que os trabalhadores conquistaram. E eu falo como muita dor, porque fiquei 30 anos na fiscalização do Ministério do Trabalho e ouço dizer que vão revogar todas as normas regulamentadoras. Quer dizer, aquilo que minimamente protege o trabalhador, corre-se o risco de perdermos tudo. E aí, deputado Mink, faço uma sugestão de uma audiência não tão improdutiva como houve em São Paulo essa semana, né, mas uma propositiva para que a gente crie um fórum de resistência para impedir que essas normas regulamentadoras sejam revogadas e o caso de judicializar, porque nesse país, hoje, se nós não judicializarmos, nós não vamos conseguir manter minimamente os direitos. Então, eu encerro minha fala aqui, porque temos... O Fernando, inclusive, aqui, o nosso outro Daniel, que também é advogado, mas não é da Breia, mas trabalha com a gente, que é da OAB, né, e representa também o lado de direitos humanos e trabalho da OAB, é importante botar a OAB nessa causa, porque a OAB é uma entidade nacional, abraça causas nacionais, assim como o Ministério Público, a própria Defensoria. Então, acho a tua ideia ótima, vamos fazer a frente de resistência. Certo. E eu termino... Daniel, você quer falar alguma coisa? Não. Eu termino só mostrando para vocês, aqueles que não puderam estar dia 28 de abril em Osasco, essa é a pedra fundamental, tá? Que a dona Terezinha, por favor, dona Terezinha, essa figura exponencial da nossa luta, ex-trabalhadora, ex-empregada, que continua trabalhadora da Teadite, ela, naquele dia, nós coletamos a pedra, né, fundamental de onde se erguerá o memorial, o monumento às vítimas do amianto. Foi cedido pela Prefeitura de Osasco, uma rotatória, próximo da onde havia a fábrica da Eternit, e lá nós iremos, então, construir um monumento, e nesse monumento colocando os nomes das vítimas do amianto. Inclusive, nós tentamos aqui no livro, também já adiantando a fala da Marina, tá? Desculpa, Marina, nós tentamos, na medida do possível, junto às associações, coletar até aquele momento os mortos pelo amianto. Vejam, eles estão aqui, transcritos na contracapa do livro, tá? E, quando fizemos o lançamento em São Paulo, foi muito lindo. Um trabalhador da Bahia disse, o nome do meu pai não está aqui. Então, fizemos essa correção. Marina trabalhou junto com o Wendel, que é o nosso assessor. Olha, o Wendel é nosso assessor de comunicação, ele é assessor para todos os assuntos que nós temos. Tá? Ele veio de Osasco hoje também. E eles, então, nós fizemos a homenagem aos mortos, que não serão esquecidos. Os nomes estão aqui registrados. Esperamos também fazer isso no memorial, tá bom? A luta deles não foi em vão. Obrigada. Perfeito, Fernanda Janazzi, sempre nos trazendo as notícias, mas com precisão, mas também com paixão. Né? Porque aqui não se trata só de saber o que está acontecendo, mas saber que isso significa muito sangue, muito suor e muita resistência. Parabéns a todos os que resistem. Vamos, então, antes de passar para Marina Moura falar do livro e para todos os presidentes da Breia falarem de como é que está também a luta nos seus estados, vamos ouvir o doutor Hermano, nosso eterno aliado nessa e em outras lutas pela saúde do trabalhador. Eu queria, inclusive, Hermano, antes de passar a palavra, eu queria fazer uma homenagem a Fiocruz, porque esse governo está tão obscurantista que disse que o IBGE não é sério porque que aumentou o desemprego. O governo não gostou, disse que o IBGE não era sério. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, disse que aumentou o desmatamento. O governo não gostou e disse que o INPE não era sério. A Fiocruz fez uma pesquisa nacional, foi a terceira pesquisa nacional sobre drogas, e o resultado sobre a questão do crack não foi a que o ministro Osmar Terra queria. Ele queria que desse o resultado, fosse uma epidemia de crack. Não deu isso. Foram 500 pesquisadores, né, pesquisando em, 300 municípios. Não é a primeira nem a segunda, foi a terceira pesquisa.
e deu que 0,9% das pessoas eram dependentes de crack. E o ministro teve a cara de pau de dizer que andou em Copacabana, num quarteirão, viu que não tinha ninguém na rua e só poderia ser por causa da epidemia de crack. E a conclusão dele é que a Fiocruz não era uma entidade séria. Veja bem, senhor ministro, sério não é o senhor. A Fiocruz é internacionalmente reconhecida, uma entidade de pesquisadores de primeira linha. Então, porque ele não gostou do resultado da pesquisa, ele dá uma volta no quarteirão e desqualifica uma entidade como a Fiocruz. Então, uma salva de palmas à Fiocruz. Essa sim merece o respeito. Essa sim merece o respeito. Irmã, a palavra é sua. Bom, obrigado aí. Enfim, boa tarde a todas e todos. Mais uma vez está aqui ao lado do deputado Carlos Bink, importante nesse cumpra-se de tantas leis que a gente precisa ver, pelo menos parte delas serem executadas e cumpridas, né? Essa é mais uma. Mas eu queria, assim, saudar os nossos companheiros, o Alexandre, a Lúcia, o Eliezer, enfim, a Fernanda, todos aqui, o povo da Fiocruz, está aqui a Luana, o Luiz, a Wanda, a doutora Patrícia, que eu vou falar um pouco mais dela. Aliás, a Wanda é outra militante histórica. Me lembro, Wanda, quantas vezes você juntando gente, apoiando gente, chorando, vibrando aqui na Assembleia. Uma salva de palmas à nossa Wanda também, uma guerrilheira também. Obrigado, Wanda. Bom, eu acho que eu preciso tocar nesse assunto, né? Porque essa questão do álcool e droga, só para vocês terem uma ideia, a epidemia é sempre de álcool, não tem como, não adianta inventar metodologia, porque esse é um problema epidemiológico e um problema de saúde pública. Crack é um problema de saúde pública, mas não é epidêmico. Outras drogas também são problemas de saúde pública. É bom esclarecer, porque a Fiocruz não está dizendo que não é problema de saúde pública. Isso é um problema de saúde pública, mas não é epidêmico. Quando a gente diz que é epidemia, a gente está orientando o governo a fazer as campanhas necessárias. Aliás, não é a Fiocruz que diz, foram os dados que disseram isso. A Fiocruz coletou os dados. Coletou os dados, metodologicamente correto. O estatístico que participa é um dos maiores estatísticos desse país, do Brasil, que foi do IBGE, inclusive. Então, não há nenhum problema metodológico. O problema é que o resultado é esse. A França vende vinho? Vende, é um dos maiores produtores, mas é proibido propaganda de vinho na televisão francesa. Por quê? Porque é uma epidemia de álcool. E aí precisa encarar isso desse ponto de vista. Esse é um problema que está sendo resolvido, enfim, nos entes que estão intermediando as questões do órgão executivo. Eu espero que isso se resolva e que essa pesquisa venha trazer as informações necessárias e orientar a política de álcool e droga no país, assim como expressamos também aqui, na época, o Mink lembra disso, quando nós colocamos um resultado em que apontava que o mesotelioma era um problema de saúde pública no Brasil, e recebemos um processo também, fomos chamados a esclarecer, vocês lembram disso? Então, assim, é uma tentativa sempre daqueles que são ao contrário, que têm interesses econômicos por trás de determinadas questões como essa do amianto, eles partem para desqualificar, para tentar desmerecer e mostrar que aquele resultado não é o que lhes agrada, e processa. Felizmente, eu acho que a verdade acaba aparecendo nesse caso, a ciência vai em frente, embora a gente esteja vivendo um momento muito difícil, né, que acham que a Terra é plana, enfim, essas coisas que são de difícil, mas estão acontecendo, a gente precisa enfrentar esse debate, e isso é importante. E o amianto e a crisotila entram em mais um ponto. Ô, irmão, antes de você passar para o amianto, você falou aí de uma questão de drogas, até pegando o gancho dessa indelicadeza que fizeram com a Fiocruz, que esse plenário já devidamente homenageou a quem deveria. Eu me lembro, no ano passado, a gente fez uma audiência pública também com a Fiocruz sobre a questão de drogas, mas o tema era o uso medicinal da cannabis. Sim, sim. Tinham no plenário cerca de 40 mães com filhos com processos convulsivos, onde está mais do que demonstrado, até foi liberado pela Anvisa, o uso medicinal da cannabis para tratar de processos convulsivos. A Fiocruz, inclusive, como o remédio que a Anvisa liberou é caríssimo, a Fiocruz se comprometeu em Farmanguinhos a produzir essa questão. E na época também foi desqualificada. Então vocês veem que tem um estigma tão grande e depois não conseguem nem prevenir
39 quilos de cocaína num avião presidencial. Então, vocês vejam como a questão é complexa, né? É muito obscurantismo e pouca ciência. Pois é, e eu acho que é assim, a verdade acaba aparecendo. Eu acho que a gente tem feito um trabalho na Fiocruz para desvelar uma série de problemas. Eu queria entrar na questão do amianto em dois aspectos, o Mink. O primeiro deles é a questão da vigilância dos trabalhadores. A gente tem tido alguns ganhos, como tivemos agora um TAC no Rio Grande do Sul para acompanhar todos os ex-trabalhadores. Nós estamos fazendo um levantamento lá de quase 3.000 ex-trabalhadores dos últimos 20 anos. A gente precisaria de um processo semelhante a esse aqui no Rio de Janeiro. Nós precisamos conhecer todos os ex-trabalhadores da Eternit, da Brasilite, da Asberite, da Precon, do Rio de Janeiro, que estão espalhados, provavelmente deve ser dessa ordem, de mais de 3.000 dos últimos 20, 30 anos, que é o que estamos fazendo no Rio Grande do Sul. Então, e a gente está indo nas residências agora. Isso é um investimento que tem que ser feito. A indústria não faz, a indústria manda um telegrama, não tem resposta, enfim, e desaparece, não tem o hábito de buscar. Eles dizem que estão cumprindo a lei, mas na verdade estão cumprindo parte, porque eles não fazem o trabalho ativo. Então, isso é uma questão que precisa ser discutida aqui no Ministério Público. Inclusive, o Hermano, foi bom você dizer isso, porque faz parte da comissão do Cumpra-se. Porque se a lei diz que eles têm que identificar os expostos e cuidar deles, e como você está dizendo, isso está sendo feito tipo me engana que eu gosto, então a gente tem que ver, está aqui presente o Ministério Público, a gente sempre trabalha com a Defensoria também, a gente tem que ver quais foram as medidas que eu não conheço, confesso a minha ignorância, que fizeram no Rio Grande do Sul para pressionar que realmente seja feita essa identificação. Eu queria que você e a Fernanda trouxessem para a gente aqui, para a gente também provocar, no bom sentido, o Ministério Público, a Defensoria e o Parlamento para criar mecanismos para obrigar a identificação de cada um dos expostos. A gente quer saber como eles fizeram lá, para a gente fazer aqui do mesmo jeito e todos serem identificados. Fico aguardando essa informação, estamos dentro dessa batalha. Inclusive, Mink, é importante dizer que a sua segunda lei, que trata da obrigação das empresas custearem o tratamento dos empregados que adoeceram e expostos, também sofreu uma DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa DIN ficou anos aí também, passou de mão em mão, o ministro, à época, Joaquim Barbosa, segurou isso por muito tempo. E, recentemente, o ministro Edson Fachin, ele é o responsável pela relatoria. E ele pautou, recentemente, a discussão dessa ADIM. Então, foi pedido para sair da pauta, para que os ministros se inteirassem do assunto. Então, neste momento, nós precisamos conversar com a assessoria jurídica daqui da casa, viu? Com os nossos advogados da Breia, para que nós tenhamos, inclusive, memoriais para levar para os ministros, esclarecendo a importância dessa lei, porque corremos o risco dela também ser declarada inconstitucional no momento político que nós vivemos, de retrocesso. Então, fundamentalmente, essa DIN da lei aqui do Rio de Janeiro, que não foi revogada, ela está vigindo, mas as empresas não estão cumprindo. Então, nós temos de fazer uma gestão junto ao ministro Fachin, que é mais sensível ali, né? Daqueles 11 ministros, é um que é mais sensível à causa, para que nós possamos dar a ele elementos para que ele possa reportar, fazer um relatório que mantenha essa lei vigorando. Olha, eu concordo completamente contigo. A gente vai acionar a Procuradoria aqui da Assembleia, a OAB também, mas vou logo dizendo também uma coisa, não é para desmobilizar, não. Eu acho, não sei qual é a opinião do Hermano e sua também, que a outra lei era difícil porque tinha uma lei federal, que depois foi declarada inconstitucional, que dizia que podia, em certas circunstâncias, do tempo ainda do Fernando Henrique. E o STF disse que as nossas eram boas. A outra que era inconstitucional, a que permitia é que contrariava os artigos da Constituição do direito à saúde e ao trabalho digno. Essa aqui, eu acho muito difícil eles derrubarem, porque a responsabilidade é objetiva. Aqui a gente não está contrariando nenhuma lei federal, não estamos banindo nenhum produto, estamos apenas dizendo que a empresa que usou o produto, que contaminou, é responsável por dar assistência, custear, etc. Ou seja,
Essa aqui é o princípio da responsabilidade objetiva. Eu acho muito mais difícil eles derrubarem essa, o que não significa que a gente vai afrouxar, nem vamos não nos mobilizarmmos. E ainda tem aqui, o Biquinho, tem uma norma regulamentadora e nós aí. somos o controle social. Se nós não estivermos atuando, estamos perdidos. Um detalhe, por conta de uma ação do Ministério Público do Trabalho, recentemente a Brasilite foi obrigada a assinar um acordo de 25 milhões de reais. E lá de Capivari, onde esse recurso será utilizado para financiar os equipamentos do Sereste de Capivari, a Unicamp, que está fazendo pesquisa também do amianto há muito tempo, tem o Hospital do Câncer de Barretos, porque eles querem que seja todo recurso para a região, mas nós estamos pleiteando também que desse recurso da Brasilite venha uma verba para o INCOR, lá para o ambulatório do doutor Ubiratã, que está nos atendendo diretamente as demandas da Brea. Deixa eu só... Eu que sou o que mais falo, me dei conta agora que eu estou ganhando tempo para o próximo audiência. Vou ficar quieto aqui. O Ministério Público, é importante entrar nisso, porque, de certa maneira, traz para a pauta essa necessidade de que as empresas precisam não só enviar, mas dizer o que está fazendo para trazer os 2, 3 mil trabalhadores que nos últimos 20 anos passaram pelas suas indústrias e empresas. Então, esse é um ponto do Cúmplice que eu acho importante que saia com o encaminhamento aqui. Bom, para não aumentar mais o tempo aqui, eu queria só chamar a atenção aí, no caso da Brea, a importância dos trabalhadores estarem buscando o atendimento, buscando os seus laudos, mas é importante também que, na parte dos advogados que entram com as causas, isso para nós é importante, porque a inicial que é feita, ela tem que estar sendo muito bem executada, bem escrita e pautada naquilo que a gente colocou no laudo. Eu quero deixar claro o seguinte: nem sempre a pessoa que se expôs está doente naquele momento, pode adoecer 1, 2 anos depois, e pode entrar. E quando está doente, entrar exatamente da forma como está no laudo. Eu chamo a atenção porque, recentemente, eu e a doutora Patrícia fomos numa audiência de um trabalhador, ele não sei se ele está aqui, ele não está aqui, e, assim, a indústria, ela tenta, eles levam um perito, eles levam um médico, e para questionar o nosso laudo. E a gente tem que estar todo documentado, todas as imagens e tal. Eu tinha uma imagem lá do SESC e levei o CD guardado para a audiência. O exame que ele fez na empresa não apresentava exatamente o mesmo corte com a lesão que eu estava identificando como uma lesão do amianto. Aí o juiz falou: bom, então vamos parar, vai. Doutora Patrícia, doutor Hermano e o doutor lá da empresa, vocês vão lá para trás, para o computador do juiz, e vocês vão ter que chegar a um acordo aí, vocês três, que vocês são os médicos. Fomos nós três para lá. Colocou lá a imagem, ele botou a dele não apareceu. Agora coloca essa aqui que é do paciente. Botou. Ele não viu. Eu falei: agora vai nesse slice aqui, nesse cortezinho aqui. Doutora Patrícia, o que você está vendo aí? Aqui eu estou vendo uma lesão. Doutor, o senhor é radiologista, está vendo a lesão? Nessa imagem eu estou vendo. Então, assim, para chamar a atenção, aí ele teve que dizer que tinha lesão e ele foi perante o juiz negar aquilo que ele havia dito antes, que não havia nada, que aquele paciente não tinha nenhum tipo de lesão de exposição. O que significa o seguinte: os nossos laudos, eles precisam estar dentro do que a gente escreve. Eu estou falando isso porque eu já vi a gente, na hora do advogado colocar, a exagerar um pouco. Isso, às vezes, não ajuda, prejudica. Botar exatamente o que está no laudo, porque isso, na hora que o juiz chama a gente, eu vou dizer: aqui está a lesão, nós descrevemos isso, por isso, isso e isso. Eu tenho a documentação, a imagem. Então, é importante, eu espero que a gente continue a vencer e a reparar as injustiças do raio-x. Esse é o segundo problema, é a tomografia. Nossos pacientes estão sem tomógrafo. Quem está indo lá na Fiocruz, o tomógrafo pifou há mais ou menos uns 3 meses. O Rio Imagem já não está mais fazendo, do estado do Rio de Janeiro, já não está mais fazendo a tomografia, e a gente está ainda naquela situação dos 5 milhões que está travado. Deu algum problema ali de janeiro até agora com a passagem desse recurso. Eu acho que tem que zerar isso, ir lá resolver,
para poder comprar o equipamento e a gente voltar a fazer as tomografias dos pacientes, que vários dos pacientes, eu só consigo esclarecer o diagnóstico com a tomografia. Às vezes o raio-x não é suficiente. Isso é um outro problema. O raio-x nem sempre eu consigo definir claramente. A tomografia, eu bato o martelo e digo, aqui tem a doença, aqui tem a lesão. Então, isso é fundamental que a gente, imediatamente, assim, o movimento social, Fernanda, eu acho que a ABRE tem que fazer pressão junto ao Ministério, junto ao juiz, para liberar logo isso e a gente fazer e proceder a essa compra. Doutor Hermano, eu queria fazer só uma breve ponderação, até para te dar um feedback com relação à questão desses recursos que estão depositados junto àquela ação, acho que não está funcionando, né? Oi, está ouvindo? Então, Boa tarde a todos. Doutor Hermano, com relação à questão dos recursos da ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, referente a aquele TAC que foi firmado e que destinariam parte desses recursos para a Fiocruz, houve uma intervenção da ABRE, sim, tá? Junto ao Procurador do Trabalho, doutor Alpiniano, e aí houve uma questão formal, meramente formal, que nós já estamos diligenciando para resolver essa situação. O que houve? Houve um peticionamento pela advogada da Fiocruz, que juntou o termo de ajustamento de conduta, esse acordo que destinaria os recursos para a Fiocruz, sem assinatura do Ministério Público do Trabalho. Por outro lado, o Ministério Público do Trabalho peticionou e juntou o termo em sigilo, ou seja, não era possível visualizar no processo esse documento. E, por fim, o juiz do processo, doutor Epílogo, só visualizou o documento sem assinatura, não visualizou o documento que foi juntado pelo Ministério Público do Trabalho, que estava em sigilo. Então, por conta dessas questõezinhas formais, que são simples de resolver, não houve ainda a destinação efetiva, concreta desses recursos para a Fiocruz. Então, eu já contactei tanto a doutora Daniela quanto o doutor Alpiniano, ambos do Ministério Público do Trabalho, no sentido de conseguir peticionar. É uma mera petição simples, juntando o documento assinado, é só isso. É só isso que falta para esses recursos serem destinados para a Fiocruz. Ok, a gente espera que venha logo, assim, que supere todos esses probleminhas, mas são enfim, coisas simples e são para resolver. Então, quanto mais simples, mais rápido. Melhor para a gente poder ter Enfim, eu acho que são questões importantes que devem ser trazidas. A ABREA deve acompanhar isso, eu acho, o tempo todo de perto. Enfim, pressionando, inclusive, para que isso saia e se resolva logo. E eu tenho certeza que eu teria uma outra questão para colocar, mas eu antes vou falar com o MIC, porque eu acho que a gente precisa avançar também na questão da vigilância ambiental. Mas aí seria um outro tema que eu acho que a gente, como está com, eu achei que a gente ia poder ficar aqui até mais tarde, Não, mas eu estava combinando a gente aqui, vai irmão, ter que fazer vigilância ambiental porque assim, eu quero que agora não venha só os trabalhadores, que venham a sociedade, a população que está cheia de amianto espalhado pelas suas casas, largada nas comunidades. A lei 348 do CONAMA não é cumprida, a resolução, enfim, mas é um debate que eu acho que precisa ser ampliado e a gente ainda não conseguiu atingir. Irmão, deixa eu só dizer uma coisa. Eu estava falando com a Fernanda Janazzi agora o seguinte. Eu tenho que ir para o plenário para presidir essa outra audiência que eu expliquei. Mas vocês vão poder ficar aqui ainda conversando. O Tenório vai assumir aqui a presidência, vai ficar com vocês aqui, uma parte da nossa assessoria, a Lourdinha também. Então, essas sugestões todas, pode continuar. Quer dizer, a gente vai ter que declarar numa certa hora, tipo 3h30, encerrada formalmente, porque senão não pode ter uma outra simultânea. Mas vocês vão poder continuar aqui, e a nossa assessoria está aqui, o doutor Tenório, a Lourdinha, várias outras pessoas aqui, e essas sugestões são muito boas. Por exemplo, é bom dizer que o Hermano fica me dando ideia, a gente fica falando lei aqui, e depois a gente tem que ficar falando cúmplice de cada uma. Por exemplo, eu fui lá com o Tenório na Fiocruz, o Hermano propôs uma coisa, eu acho que eu nem falei contigo, Fernanda Janazzi. Agora tem uma lei que diz o seguinte: todo grande TAC, termo de ajuste de conduta, no mínimo 1% é para uma entidade independente de saúde fazer um monitoramento para ver se aquele TAC está melhorando a saúde da população. Por exemplo, o TAC da Reduc, que a gente fez, foi de R$1 bilhão. 1 bilhão, para mudar os equipamentos, para diminuir a poluição atmosférica e a emissão dos efluentes na Bahia. 1 bilhão. Então, por essa lei,
1% de 1 bilhão são 10 milhões. Então, nesse caso, 10 milhões é lei estadual, origem aqui do Hermano, falou comigo e com o Tenório. Desses 1 bilhão, 10 milhões tem que ser para uma entidade independente, tipo uma Fiocruz, né? Fazer um monitoramento para ver se aquele dinheiro do TAC realmente melhorou a saúde do trabalhador, do meio ambiente, das pessoas. Então, esta foi uma sugestão do Hermano que virou lei e a gente tem que fazer o cumpra. Portanto, as suas sugestões são sempre muito bem-vindas. Vamos fazer mais aqui. Então, vocês já viram, eu vou ter que sair em um determinado momento, mas vocês vão poder continuar aqui. Espera aí, fala. Esse 1% foi aplicado na região oeste em relação à nuvem de... Ah, nuvem de prata. A nuvem de prata da região oeste. Isso. Nós conseguimos pela primeira vez no Rio de Janeiro que dinheiro, mim que era secretário do meio ambiente, fosse para os gestores públicos municipais. Mas na época não havia essa lei ainda, aquilo foi um condicionante. Condicionante. Bom, mas peraí, mas vamos voltar aqui, Tenório, porque eu estou fazendo aqui confusão. Então vamos fazer o seguinte, agora a gente passa para os da Breia ou passa para o livro? É melhor para o livro, né? Então, Marina, então vamos ouvir agora, todo mundo está com o livro, né? Vamos ouvir a Marina Moura, que é jornalista, que fez esse livro, que é um livro da Breia também, que ajudou a Breia, prefácio da Eliane Brum, e que é um pouco da história de todos que estão aqui nessa sala, para que todo o Brasil, as próximas gerações saibam que se o amianto foi banido, muitas pessoas que estão aqui batalharam por isso. Obrigado, Marina Moura, parabéns pelo livro. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Alguns de vocês estiveram em São Paulo para o lançamento da Assembleia Legislativa, que foi bastante forte, né? Porque foi um encontro, foi também a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que eu entrevistei por telefone. Então, eu acho muito importante sair de telefone e WhatsApp e olhar aqui no rosto de cada um, compreender as questões pelas quais todos passaram, para que isso dê base ao livro. Eu gostaria de ler um trechinho do prefácio da Eliane Brum, porque eu acho que sintetiza a ideia presente aqui no livro. E ela não amenizou, porque não é uma questão amena do amianto, é a devastação de diversas famílias. Então ela diz: tenho escutado a dor de pessoas em diferentes Brasis por mais de 3 décadas. Você está em que página? 12. Ah, no prefácio. A dos trabalhadores do amianto é talvez a mais pungente, porque eles morrem e poucos se importam. Era para o país ter parado pelo crime que é a indústria seguir, produzindo cadáveres, sabendo que produz cadáveres. Era para o país ter parado pela indecência de ter cientistas de grandes universidades públicas produzindo artigos mentirosos financiados pela indústria. Era para o país ter parado pela ignomínia dos lobistas que deitam suas almas apodrecidas no travesseiro à noite e dormem o sono das bestas depois de terem vendido a vida alheia. Era para o país ter apontado o dedo para juízes e ministros que ignoraram por décadas toda a ciência, assim como os atestados de óbito. Era para o Brasil ter parado, mas nunca parou, porque é um país de alma corrompida. Não há futuro sem memória. Este livro é para que os mortos permaneçam vivos, para que os vivos tenham paz, para que o Brasil não esqueça o que sequer é capaz de lembrar. Então, eu acredito que a Eliane tenha sintetizado aqui o que foi a construção que eu passei como jornalista para chegar a esse resultado. Eu tinha ali que iniciar o livro de alguma forma e não tinha jeito melhor do que o que acabou ocorrendo. O Esmeraldo, que é da Avicaf, que luta contra o amianto lá na Bahia, ele estava em São Paulo e ele foi o meu primeiro entrevistado. Eu fui num apartamento do irmão dele lá no centro de São Paulo, e daí ele me apresentou, tinha um neném no sofá, e ele disse que era o filho dele, de um ano e pouquinho.
E eu notei que na parede tinha uma grande lousa, e a lousa estava todinha ocupada por marcações de consultas, e aquilo me sensibilizou. Eu tive até que recorrer ao gravador para ouvir umas partes de entrevista, porque eu ficava olhando para a mesa e para o neném e pensando, poxa vida, quanto tempo eles têm para passar juntos. E aquilo me sensibilizou de uma forma bastante grande, e eu procurei retratar isso no livro. O Esmeraldo, conhecido como Nego, conta que quando ele era criança, ele ganhou um martelinho de geólogo e ele pegava os amiantos, as fibras, e colocava numa capanga que era pesada no fim do dia. E daí, se você é criança, eles trocavam aquele amianto por bala, por doce, por biribinha. E quando é adulto, trocava por algum dinheiro. No caso dele, o amianto tomou a família inteira. De 9 irmãos, parece que são 8 contaminados e um não fez o exame. Então, essas sagas não são individuais, elas incluem as famílias. Passei por um momento bastante delicado também no primeiro lançamento lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque eu estava conhecendo as pessoas, assinando o livro, autografando, e de repente veio uma mulher e falou: Marina, sabe aquele caso que você contou durante a apresentação do livro? Das mulheres que adoeceram vítima do amianto? É o meu caso. E foi um dos primeiros contatos que eu tive, as primeiras histórias tristes que eu conheci, das mulheres que ficavam em casa, lavavam as roupas, macacões de seus maridos, quando eles chegavam das fábricas, e adoeciam, vítimas indiretas. Eu fui moradora de Osasco quase a vida inteira, então sei também como a presença da Eternite lá na cidade deixou um rastro de sangue. Tem uma matéria que saiu no Globo de uma doceira que foi contaminada porque ela morava ali na região. Então eu fui coletando essas histórias, essas vidas, e falei, esse é o fio das coisas. É daqui que eu vou partir para a construção desse livro. O trabalho ele tem que ser para a vida e não para a morte. É a história de pessoas anônimas, muito importantes, que se fortaleceram, e elas foram além das lutas individuais, os processos, muitos foram iniciados individualmente, mas elas se uniram para lutar contra as opressões do capital, para lutar contra o grande lobby que se formava. A doutora Wanda me concedeu uma entrevista, e essa fala também do trabalho tem que ser para a vida e não para a morte, surgiu e surge a todo momento. Permeia esse livro, na verdade. O que eu procurei mostrar aqui foi como cada associação que foi surgindo no Brasil tem as suas características. Daqui do Rio, a associação foi constituída em 2001, nessa própria casa. E o que me chama bastante atenção é que ela nasceu pela mão de mulheres. Dona Rosa Amélia, uma figura importantíssima e central na luta aqui da Constituição da Breia Rio de Janeiro. Ela aparece aqui, ela foi uma verdadeira protagonista nesse caso, e fico muito contente de ter uma mulher à frente disso. Ela trabalhava na época Asberite, hoje Teadite, porque quiseram tirar o traço do nome, né, Fernanda? Você que me informou sobre isso. Então não quiseram mais aquela similaridade com a palavra asbesto, então hoje Teadite. Então, hoje existe até homenagem à Rosa Amélia, acho importante lembrar dela a cada instante, né? Vocês têm uma rua, uma praça, uma alameda com... Então é isso. A dona Rosa foi para uma dermatologista. A dona Rosa esteve várias vezes nesse plenário aqui conosco. Que importante. Recebeu flores. Olha, realmente, eu acho que a gente merece uma salva de palmas aqui pela sua vida de resistência.
Foi por conta dessa força e protagonismo de Rosa Amélia que cerca de 200 trabalhadores chegaram aos cuidados dos médicos e pesquisadores da Fiocruz. Quero parabenizar o trabalho realizado por vocês da Fiocruz. Vocês estão constituindo um grande acervo que pode ser consultado, né? E a ideia é que desse livro seja possível diversos desdobramentos políticos, ambientais e de luta, que ele sirva de inspiração também para mostrar que essa força ela tem que ser retomada. E toda vez, então, que houver dor no meio da história, que as pessoas consigam se reunir e mostrar que são fortes. É um processo dolorosíssimo, porque ao mesmo tempo em que essas pessoas lutaram por seus familiares e amigos vítimas do amianto, outras iam morrendo. Então o baque é grande também. Mas eles conseguiram essa transmutação, que é pegar toda a dor e transformar em luta. Então, no fim das contas, a gente tem esse desfecho que veio com a judicialização. Um grupo de advogados levou a causa lá para o STF, mas não seria possível se não fosse essa união de tantas vozes dos pesquisadores, dos atingidos, das famílias. Então, eu falo que essa é uma obra que ela é coletiva. E daqui ainda vão surgir outras e outras iniciativas. No fim do livro, vocês podem acompanhar uma linha do tempo da construção social pelo banimento do amianto no Brasil. E tem um capítulo extra, que foi Lore que fez, uma pesquisadora e militante da causa, ela é de Londres, e ela traça esse panorama também internacionalmente. E esse livro não tem que parar aqui, né? A gente tem que se inspirar nessas batalhas, nessas conquistas também, para aguentar e para não ser um exportador da morte, exportando o amianto em outros locais. A gente não quer aqui, a gente não quer em local nenhum. Gostaria de finalizar, lembrei aqui de um trecho do livro em que conta como a Fernanda Gianazzi, essa mulher de força, de fibra, desanimou em um certo pedaço do trajeto. Lá na década de 90, só um pouquinho, coisa rápida assim, um certo momentinho, porque ela viu a força do lobby, né? Muitas ameaças, porque ela viu o sindicato pelego oprimindo os trabalhadores em vez de proteger. E foi aqui no Rio de Janeiro que ela retomou as forças para continuar no fronte com o Mink. Na Rio 92, ela esteve com ele aqui. O Mink denunciou na época estruturas de amianto que estavam sendo utilizadas lá no local. E aí Fernanda viu, por meio da iniciativa do Mink, da denúncia e das pessoas em torno da causa que estavam ali, ligadas ou não a grupos políticos, ela viu que resistir é preciso sim, e dali ela teve a inspiração para começar a lutar, para continuar lutando de uma outra forma. Então, parabéns a vocês que continuam nessa jornada. Espero que o livro sensibilize vocês, assim como me sensibilizou em diversos momentos, e que essa documentação permaneça, né, para consulta. Também tem aqui os contatos das associações. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos ver se ocorrem mais lançamentos em outros locais. É muito importante que isso fique documentado pela visão de quem está ali, de quem está lutando no dia a dia, e que não fique disperso, ou que não seja uma história contada por empresas e tudo, porque a gente sabe que não vai ser a versão que ocorreu de fato. Muito obrigada. Parabéns, Marina. Eu proponho só um minuto aqui, Fernanda, Hermano, todos aqui
das associações Abreia, Rio, São Paulo e Minas, a gente se levante só um minuto mostrando o livro para ficar o registro na Assembleia, para todos saberem que esse livro foi lançado aqui e faz parte da história da resistência pela saúde do trabalhador. Inclusive a Marina, depois, ela vai autografar, tá? Os livros, nós vamos pedir a ela que autografe os livros para que a gente tenha isso, junto com os companheiros aqui, os presidentes das associações. Esse folheto que está aqui na minha mão também, gente, além das fotografias e tudo, ele tem uma resenha escrita pelo professor René Mendes, que ele fala do livro, tá? E acho que é importante para ajudar na... Opa, desculpe. Na formação... É um desastre, de pequenas. Na formação dos nossos trabalhadores, daqueles que ainda não têm convencimento sobre os riscos. Ô, Fernando, depois também é bom, vamos ouvir agora os companheiros das Abreias, mas é bom, Marina Moura e Fernanda, no momento em que as universidades são asfixiadas, se diz que a universidade é lugar de balbúrdia, a ciência é atacada, a Fiocruz é atacada. Eu acho que prestigiar o livro, a pesquisa, né? A gente precisa de menos armas e mais livros, a gente precisa de cultura, a gente precisa de investimento em saúde, em tecnologia limpa. Isso significa o contrário do que estão fazendo. Estão querendo dizer que a gente está precisando de mais agrotóxico, mais arma e menos universidade e menos pesquisa. Esse livro significa resistência cultural também. Parabéns, Marina, parabéns, Abreia. Passamos, então, as palavras a... Vamos seguir essa ordem aqui. A Maria Lúcia Nascimento do Carmo, Abreia, Rio de Janeiro. Já teve várias vezes conosco. Várias das suas companheiras já não estão aqui, porque infelizmente já estão aqui na lista das vítimas. Mas a gente está aqui firme e vamos resistir sempre. Parabéns, a palavra é sua. Obrigada, né? Boa tarde a todos, né? Boa tarde essa mesa tão linda, né? Boa tarde, Marina, né? Mais uma vez, é muito bom estar com ver a Marina, né? E ver a todos, né? Quero agradecer também a minha imunologista, doutora Patrícia. Estive lá hoje, mas nem deu para dar um beijinho nela, tá, doutora Patrícia? Tá? Fiquei muito feliz em vir a doutora Patrícia aqui, que hoje estava cheio. Hoje estava muito cheio, né? A Fiocruz estava muito cheio. Tanto que eu fui, a minha consulta era 8 horas e eu não consegui consultar e vim embora. Falei, está na hora de ir embora, saí, eu vim embora, né? Te remarca para outro dia. Né? Mas é muito bom saber que temos pessoas que cuidam da gente. Porque quando você tem um problema de asbestose, como eu tenho, e saber que eu posso contar, porque infelizmente hoje nos nossos hospitais está difícil de se cuidar, né? Contar com amigos, que eu digo que a doutora Patrícia e o doutor Hermano, na Fiocruz, para mim, são meus amigos. Eu não vejo eles tanto como os meus médicos, eu vejo mais como meus amigos, né? Que eu sei que qualquer momento eu posso ligar para eles e falar com eles. A gente fala através do Zap agora, né? Que é mais fácil. Também ao deputado Carlos Mink, né? Toda a sua... pessoal que trabalha com vocês, né? Que são lindos, maravilhosos. Muito obrigado, doutor Carlos Mink, por abrir nesse espaço para nós, Abreia Rio de Janeiro, né? Que eu digo que nós, Abreia do Rio de Janeiro, somos privilegiados, né? A nossa luta foi aqui também, foi nesta casa, né? Que estava falando sobre nossa Rosa Amélia, né? Foi nesta casa com Rosa Amélia e com Ruth, né? Com Ruth, nossa Rosa Amélia, Ruth. Mas eu estava lembrando também, Marina, que lá na Fiocruz, além da Alameda da Rosa Amélia, nós temos uma sala do Celina Alegrete, né? Nós temos uma sala, né? Que foi uma nossa... eu digo que a doutora Dona Dulcelina foi a nossa secretária histórica, porque ela contava a nossa história de uma tal forma, né, doutora Wanda? Ela escrevia as nossas atas como fosse uma história.
Né? Então, quando eu passei para você, não deu para falar tanta coisa, porque muita coisa no momento não deu para a gente falar. Mas nós tivemos a Dulcelina ali com a gente, que a sobrinha dela está aqui. Fica de pé aí, Ana. Que foram 5 pessoas, né? 4 pessoas da casa, né? Que tiveram problemas morreram com problema do amianto, né? Então, obrigado, Ana. Obrigado. E também nós temos a doutora Wanda, né? Eu digo que em São Paulo, o povo de São Paulo tem mãe Genase, e no Rio nós temos Wanda Dacre. Nós temos mãe Wanda Dacre, né? Em todos os lugares, Wanda está conosco. Quando nós viajamos, a Breia está viajando, Wanda está conosco. Com lutas em casa, com o marido dela em casa, doente, a Wanda ia conosco. A Wanda nunca largou, né? De todos os pesquisadores, né? Que eu amo os nossos pesquisadores. Mas a Wanda é aquela pesquisadora que está conosco em qualquer lugar que a gente vai, né? Então, e às vezes patrocinando a nossa viagem ainda, que é mais gostoso ainda, né? Quando a gente tem mãe Wanda patrocinando a nossa viagem, como dessa última vez que nós fomos para São Paulo, nós tivemos o patrocínio. Também nós temos a nossa advogados aqui, né? Nossa advogada Giliana e doutor Daniel, isso, errei, falei certo, né? Que de vez em quando eu confundo o nome dos meninos, né? Então, eu agradeço a vocês, doutor Amarante, né, que está sempre conosco, nos apoiando também. Tá bem, gente? Eu agradeço a todos que vieram da Breia, né? Nós colocamos no zap da Breia, esses dias eu fiquei botando toda hora, postando, né? Nós temos nossa audiência, nós estamos nossa audiência. Gente, vamos para lá. Eu agradeço a cada um que veio, né? Que alguns vieram diretamente do trabalho, eu acredito que veio do trabalho, outros que não estão bem de saúde, né, como a nossa Terezinha, fica em pé a nossa Terezinha, como a nossa Terezinha, né, que não está bem de saúde, mas Terezinha está aqui conosco, o rostinho da Terezinha como está roxo, né, a Terezinha levou um tombo antes de ontem. Mas depois eu já conversei com ela precisa de uma atenção. Mas ela está aqui conosco, né, embora ela foi chamada atenção, né, mas ela está aqui conosco, tá bom? E eu agradeço, gente, é só isso, tá bom? Eu vou te monitorar o final de semana todo pelo teu zap, você pode ter certeza. Bem, obrigado, Maria Lúcia Nascimento do Carmo, presidente da Breia Rio. Vamos ouvir agora o nosso camarada, companheiro Eliezer João de Souza, presidente da Breia São Paulo. Está aqui o microfone aqui, veio de longe, conhecemos a vossa luta, é a inspiração para nós todos. Parabéns, a palavra é sua. Obrigado. E não esqueça que você é uma grande inspiração para todos nós, viu, amigo? Olha, gente, primeiramente, uma boa tarde para todos nós, que é uma boa tarde mesmo, né? Boa tarde. Agradecer a todos vocês que estão aqui, principalmente do Rio de Janeiro, especialmente nosso pessoal de Osasco lá, que levantaram muitos 3h30, 4 horas da madrugada para estar aqui, inclusive eu, né? Estou me incluindo no grupo. Mas estamos aqui porque precisava de vir. Nós estamos fazendo o cumpra, viu, Ming? A Fernanda fala assim, temos de ir para o Rio dia 28. Nós cumpra o dia 28 e vem, né? Estão dentro do cumpra. Então é isso, companheiros. Mas é assim, ó. Agradecendo a todos vocês e o trabalho. E tem algumas coisas que eu acho que tem que ser registrado. Principalmente o Ciro. Ninguém falou de você, Ciro. Estou lembrando de você direto. Olha o nosso Ciro. Um companheiro que nunca esquecemos dele, nunca esquece de nós. Não tenho dúvida disso. Mas é o seguinte, o Mingo falou um negócio interessante aqui. Quantas vezes foi discutido aqui o amianto e a indústria veio para cá com o lobby para poder desfazer o nosso trabalho. E hoje nós estamos sozinhos, não tem ninguém do amianto aqui. Você está entendendo? Então, hoje em São Paulo, no Rio de Janeiro, não precisa fazer mais audiência pública discutir o amianto, até porque nós sabemos que está banido, graças a Deus, não vai. No Brasil está livre disso. E vai ficar livre no planeta também, que não vão conseguir viabilizar né, de Goiás, praticamente não vai conseguir. Eu tenho uma grande esperança nisso, muito grande. Então, eu acho que isso é importante. E outro fato importante desse livro, gente, que eu costumo dizer na minha fala, quando eu tenho a oportunidade de estar comentando sobre a nossa luta, que é o seguinte, a luta contra o amianto não é uma luta para o contaminado do amianto. Porque quem é contaminado do amianto não tem esperança de muita volta, porque a doença não tem cura, não tem remédio. Nós sabemos que a maioria das doenças do amianto não é para quem trabalha aqui no Rio,
todo mundo deve ter passado pelo Hermano, pela Patrícia, sabe disso, não é dúvida, eu também não sei disso. A doença não tem cura, então se conforma a doença, o ano para matar, que é justamente o mesotelioma que não, né? O pai do Roncadinho, um grande companheiro nosso, o Valdir está aqui, que é testemunha disso, e várias pessoas. Então o nosso trabalho, ele é um trabalho, por exemplo, para a futura geração, viu, Ming? Porque a futura geração, e inclusive eu fico feliz, estava dando uma panorama aqui, dando uma olhada, parece que aqui nós estamos no meio de gente idosa e gente jovem. Então, se jovem está melhor do que nós acabamos com a minha, senão não teve problema mais, né? Se Deus quiser, não vai ter mais problema. Então, eu acho que é isso. A nossa luta é para isso. A luta é para a vida, não é para poder enterrar, viu, Marina? A luta não é para quem morre, a luta é para quem está vivo. E outra coisa, e eu tenho tanta certeza nisso, que até os mortos, a Rosa, do Celina, a Ruth, os companheiros, o Jorge, ele se não está aqui presente, mas faz parte dessa luta também, está presente na luta, isso ninguém tira de ninguém, tá? Então, eu acho que tudo isso valeu a pena, apesar de estão vivendo um momento muito duro, de tirar direito, de acabar com nossos... Os mínimos que a gente conseguiu para sobreviver, nesses governos nós temos hoje aí, principalmente, está acabando com tudo isso, que a gente não fala nada de positivo, só destrói o que é positivo, mas a gente tem uma luta que deu certo, que é essa luta contra o amianto. E essa luta contra o amianto justifica o livro pelo seguinte, eu costumo dizer que a gente começou dentro de uma canoa, né, Fernanda? Acho que a Fernanda estava até na canoa sozinha, depois arrumava umas pessoas junto dela. Essa canoa precisou de arrumar um barco e o barco virou um navio, e o navio não está cabendo mais ninguém, porque a gente chegou ao ponto de lançar o livro o amianto submarino do Brasil, tá? E é tão interessante isso, nós temos um Supremo tão complicado, e ele acabou se inteirando da situação e acabou banindo o amianto, que para nós foi muito importante, né? E para a futura geração, né? É isso que fica claro para a gente a importância disso. Então, eu acho que é o seguinte, é uma luta, isso deixa um legado muito importante para todos nós, que isso é muito, eu acho que isso é muito sério, que tudo aquilo que a gente faz com vontade de vencer aquilo, de acabar com aquilo, justificando de toda a forma que tem de acabar, eu não tenho dúvida nenhuma que isso fortalece a luta e viabiliza a luta também. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a luta contra o amianto, ela provou isso para nós, ela está provando isso, que nós juntos, o que sabe menos, mas o que sabe mais, aí é do trabalhador lá que tem pouco conhecimento, e do que tem muito conhecimento, igual os médicos, os advogados, o Ministério Público do Trabalho, que ajudou nós muito nessa luta, tudo isso justifica o banimento do amianto, tá? Eu só tenho que lamentar uma coisa aqui, o Alexandre está aqui, sabe disso, é bom que até que ele ouve. Nós estamos com um problema muito sério, eu acho que até pior do que Minatu, até pior, porque nós estamos com um problema tão sério em Pedro Leopoldo, que desanima lá pela a falta de compreensão e de entendimento das pessoas que precisam ter isso e que não está entendendo a coisa, sabe? É muita falta de compreensão, e eu vejo um pouco, além das autoridades, da administração pública do local, toda da região, não é só Pedro Leopoldo, também como até os próprios companheiros, né, Alexandre? A gente, puxa, é lamentável, mas a gente não desmurece, não vai abaixar a cabeça por isso, faz parte do nosso dia a dia, e isso só aumenta a nossa indignação muito mais, que luta sem indignação para ver a situação criada de cada um que é contaminado por amianto, ela não acaba nunca, a gente vai vivendo isso e trabalhando contra isso. Tá? Eliezer, deixa eu te ver, Tá. olha para lá. Fala aí para você ver. Nós estamos aqui ao vivo na TV Alerj e a gente está falando aqui. Fala aí, porque você vai ver que você está falando Não, aí. tudo bem, eu não sabia, agora eu fico mais feliz ainda, porque o que nós estamos falando está sendo registrado, e aqui com o Ming, que é uma das peças mais fundamentais dessa história toda, dessa luta contra o amianto, mas o que é importante é isso, eu acredito que várias pessoas estão ouvindo aqui, que é um fato real, isso aqui não é história, é um fato real, que acontece no Rio, acontece no Brasil inteiro, acontece no mundo inteiro. Então é isso, nós temos que continuar nossa luta. E o passivo contra o amianto está na hora do dia, que é justamente a nossa luta mais acirrada agora para tirar esses amiantos, por exemplo, que não falar do meio ambiente, não dá nem tempo, né? Precisava, não deu, mas nós estamos com isso na hora do dia para tirar esses desamiantizar esse Brasil inteiro, inclusive um lugar que tem aterro especial para enterrar isso, infelizmente, parece que é só São Paulo e mais algum. No Rio de Janeiro parece que estão tentando fazer com aqui as empresas, mas na verdade não tem ainda nada concretizado. Então é isso.
A luta continua para todos nós. Enquanto respirar, sem amianto principalmente, que ajuda um pouco mais, a gente está aí brigando para acabar com isso. Um abraço a todo mundo. Valeu a pena acordar de madrugada aqui. A tua presença é fundamental. Até porque mostra, você e também o Alexandre, da Breia de Minas, mostram isso também, o caráter nacional da nossa luta, que, de certa maneira, a Fernanda Gianazzi também representa, porque circulou esse país inteiro. Bem, como eu disse, a gente vai passar agora a palavra para o Alexandre Cristino Guimarães, presidente da Breia de Minas, que vai falar. E depois eu vou chamar o Tenório aqui para a presidência, porque eu vou ter que presidir outra sessão. Eu só vou declarar que a parte formal aqui é encerrada para vocês poderem continuar. Mas antes disso, eu quero só dizer o seguinte, Fernanda e Hermano, 3 compromissos que foram firmados aqui, então, para o Tenório, para a Lourdinha, para o Ciro, anotarem aqui, para a gente fazer o cúmplice do que a gente está se comprometendo também, né? Um cúmplice interno. Então, primeiro, a ideia de fazer aqui no Rio, reforçar o que foi feito no Rio Grande do Sul, do levantamento de todos os expostos. Então, a gente não vai fazer sozinho, a gente vai ter uma orientação como é que foi feito lá, e vamos acionar o MP, a Defensoria, o MP do Trabalho, a LERJ, para fazer isso. Então, isso é um compromisso que sai dessa audiência. Um outro compromisso que sai da audiência foi uma proposta da Fernanda Gianazzi, de uma frente de resistência, como contrapressão em relação à questão da mina, que ela descreveu que está acontecendo lá em Goiás, e que tem uma pressão em relação ao Supremo, e mesmo à Procuradoria-Geral da República, e também junto com a OAB e com outras forças, vamos também, claro, não sozinhos, fazer isso que a Fernanda sugeriu. Eu quero que fique registrado que a gente está assumindo esse compromisso, não individualmente, mas coletivamente. E terceiro, uma proposta que o professor Hermano fez, que ainda não detalhou, mas já fez no atacado e já foi acatada no atacado, que é a ideia desse monitoramento mais amplo, a ideia que não são só os trabalhadores que são expostos, muita gente é exposta, por exemplo. Eu me lembro, eu fiz muito no tempo dos estaleiros navais, tinha a questão do jato de areia, mas tinha também as divisórias dos navios, eram de amianto. Então, quem ia serrar aquela divisória, inalava o amianto. O pessoal das caixas d'água, dos prédios, no tempo que as caixas d'água eram de amianto, né, não está demonstrado que a água contaminava, mas quem ia lixar a caixa d'água ou serrar a caixa d'água, inalava. Né? Um mecânico que estava exposto, trabalhava com freios e com, como é que chamava aquela outra peça lá no motor, além do disco do freio? Lona de freio. As juntas, que eram exatamente de amianto para resistir à temperatura, quando ele ia lixar, quando ele ia cortar, quando ele ia fazer alguma coisa, ele inalava. Então, na verdade, o Hermano está propondo uma coisa que não é simples, mas não é impossível e é necessária, que é a ideia de um monitoramento mais amplo, se bem que, claro, que o foco são, obviamente, os trabalhadores da indústria. Então, nós estamos assumindo 3 compromissos, né? Nenhum dos 3 é para fazer sozinho, mas está aqui sendo gravado. Depois vocês podem fazer o cúmplice em cima da gente, se a gente vai mesmo assumir esse compromisso ou não. Então, vamos passar a palavra, eu vou começar ouvindo o Alexandre, e depois a audiência vai continuar, até porque muitas pessoas têm o que dizer, muitas sugestões, essas 3 já foram acatadas, outras serão feitas, e nós vamos continuar uma reunião de trabalho aqui, nesse mesmo lugar, com essas mesmas pessoas. Eu vou ter que ir para lá, e o nosso Luiz Tenório vai presidir. Eu, então, passo a palavra, também com muito orgulho, muita consideração, ao Alexandre Cristino Guimarães, que é presidente da Breia de Minas Gerais, e que também veio de longe e que também está há muito tempo nessa estrada e nessa resistência. Por favor, passem o microfone para o Alexandre, vamos ouvir a sua palavra combativa. Ô Ming. Só um instante, acabo de vir aqui o meu companheiro André Siciliano, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Peço uma salva de palmas para o André Siciliano. André, eu quero dizer aqui, André, aqui estão os pesquisadores da Fiocruz,
estão os advogados da Breia, estão trabalhadores que foram expostos ao amianto, muitos deles contaminados pelo amianto. A gente lançou esse livro aqui, da Marina Moura, que está aqui do teu lado, a Fernanda Gianazzi, premiada internacionalmente pela luta pelo banimento do amianto, o André, meu companheiro anos de bancada aqui, é presidente da Assembleia, já era interinamente, agora é mesmo definitivamente por 2 anos, e ele nos ajudou sempre a aprovar as lutas pela saúde do trabalhador, mesmo aqui recentemente, a luta pelo banimento das sacolas plásticas e várias outras. Então, André, eu quero dizer que você é um grande parceiro, e também de outras leis, por exemplo, intolerância religiosa, muitas outras leis. Então, pelo menos, embora no país a gente tenha um presidente que joga contra, aqui, pelo menos na Assembleia Legislativa, a gente tem um ponto de resistência, que tem um presidente que joga a favor da gente. Parabéns, André Siciliano. E ouçamos, então, o Alexandre Cristino, que veio de Minas Gerais, mas está há muitos anos na luta. Obrigado, Alexandre, falar, só passou um informe, que nós, depois de 3h30, 3h35, vamos ter de retirar, vamos ter de ir embora para São Paulo, nós estamos de van, bate e volta, tá? Então, só avisar os companheiros aqui que a partir de 3h30, a gente também vai... vocês vão ter que vazar. Tá bem? Agradecer. Tá bom. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Sou Alexandre de Minas Gerais. O trabalho de Minas Gerais, nós temos uma empresa Precon que trabalha desde 1971, trabalhou desde 1971 até março de 2019 com amianto. E durante esse tempo a empresa poluiu bastante o território de Minas Gerais, atrapalhando nascente, rios e poluindo muitas pessoas. Nós temos vários casos de mesotomioma, placas pleurais e asbestose lá. Infelizmente, lá, o nosso município de Leopoldo vem atrapalhado no nosso trabalho lá, não fornecendo exames de tomografia computadorizada para identificar os casos, para fechar o nexo, né? E, infelizmente, também nós não temos médicos também que dão o relatório, o laudo. Então, com o apoio do Ministério Público, mais a Fernanda, nós estamos trazendo a carreta de Barretos para Minas Gerais, para estar fazendo exame em todos os funcionários que trabalham nessa época, para fechar o nexo. E também nós, infelizmente, vários funcionários veio morrendo sem identificação médica e agonizando no pronto atendimento lá em Leopoldo. Infelizmente, ainda é visto isso na cidade nossa lá. Então, agradeço a presença aqui hoje. Venho adquirir experiência com vocês e apoio de vocês pode estar ajudando nosso estado de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, Alexandre Cristino Guimarães, presidente da Breia de Minas. Veio de longe também, deu o seu recado. Quer falar pelo Ministério Público alguma coisa? Seria bom também ouvir. Importante, né? O Ministério Público é sempre um aliado quando a gente tem que ajuizar ações, não só o Ministério Público do Trabalho, que já é um tradicional aliado nosso, a Juliana Sherman é do Ministério Público Rio de Janeiro, e tem tido presente em várias audiências nossas sobre outros temas ligados também ao racismo, ligados à homofobia, e recentemente também à lei da logística reversa e à lei da substituição das sacolas plásticas descartáveis aqui no Rio. Obrigado, Juliana Sherman, pela presença. Vamos ouvi-la e depois vamos continuar aqui. Eu só pergunto para o meu pessoal se eu já estou tendo que ir para lá, estão monitorando, daqui a pouco o Tenório assume aqui. Juliana, por favor, vamos ouvir a sua palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana. Eu sou assessora do Centro de Apoio às Promotorias de Meio Ambiente. Infelizmente, o Ministério Público do Trabalho não está aqui hoje. Eles fazem um trabalho brilhante com vocês. Mas eu acho legal, já que eu estou trazendo essa pauta de meio ambiente, você falou sobre a questão da vigilância ambiental, eu acho que a gente pode estar depois trabalhando esse tema. Dentro do MPRJ, nós temos alguns procedimentos que fiscalizam inquéritos civis sobre empresas que ainda trabalham com a fibra. Não posso falar por todos os municípios, eu estou representando mais ou menos os 92 municípios, as promotorias de meio ambiente, mas é muito bom ouvir os relatos e eu sugiro, caso tenham alguma empresa, vocês tenham conhecimento de que ainda utilizem a fibra, possam estar encaminhando a ouvidoria do MP, podem também me procurar, que a gente precisa ser instado para
tomar alguma providência e estou colocando o Ministério Público à disposição mesmo da população. Obrigada. Só passar uma informação ambiental para vocês. Metade dos casos de mesotelioma, que é um câncer relacionado ao amianto, metade dos casos de morte por mesotelioma, as pessoas não relatam exposição explícita ao amianto. Provavelmente é a exposição ambiental das telhas, onde as pessoas moram e residem. Não são trabalhadores. Isso é um impacto enorme, isso em todos os países, inclusive no Brasil, esse é o comportamento epidemiológico. Então, o pintor que lixa todos uma parede de amianto e inala o pó do amianto. Então, eles não têm essa história de exposição, diferente do trabalhador que ficou lá com amianto e conhece. Então, é importante ter uma política, ter legislação para isso. E a outra coisa, Mick, é a questão que o Eliezer falou aqui sobre aterro classe D. Esse é um problema que nós tem em São Paulo, mas no Rio nós não temos. Aliás, não sei nem se a Bayer hoje cumpre esse papel de ser um aterro sanitário para receber substâncias químicas perigosas. Então precisa ter uma lei no Estado que obrigue o Estado, de alguma maneira, ou com política público-privada, alguma coisa que tenha e receba as substâncias perigosas do Estado do Rio de Janeiro, como o amianto, por exemplo. Já tem essa lei, né? Tem que obrigar a fazer o cúmplice da lei. Vamos ouvir a doutora Juliana Costa, que é advogada da Breia, né? Nós ouvimos os trabalhadores, nós ouvimos a área da saúde, a autora do livro, né? A eco-guerrilheira Fernanda Gianazzi. Vamos ouvir, então, a Juliana Costa e Silva, advogada da Breia, né? Junto com a sua equipe também, com o Daniel, e que também está à frente de um front de lutas tão importante, combinado aqui com os laudos da saúde, e com todos nós, cada um fazendo a sua parte. Vocês também estão demonstrando não só profissionalismo, mas um grande amor à causa. A gente sabe o quanto vocês se dedicam, quanto vocês suam e se empenham para obter essas vitórias tão importantes que vocês têm obtido. Parabéns, a palavra é sua. Boa tarde a todos, mais uma vez. Muito obrigada, deputado Carlos Mick, pelas palavras. Realmente eu me sinto muito honrada com essa causa, em acompanhar a vida de vocês. Todos me acolhem, eu me sinto muito acolhida nas nossas reuniões, muito abraçada por todos vocês, pela doutora Patrícia, que a gente conversa de vez em quando a respeito dos laudos, para nos facilitar na hora de desenvolver uma petição inicial, para a gente conseguir expor para o juiz, né, os obstáculos e os empecilhos que o trabalhador vem enfrentando ao longo de toda essa luta. Gostaria de parabenizar a Marina pelo excelente trabalho. Recebi o livro hoje, não tive tempo de ler tudo, mas tive a curiosidade de olhar justamente a parte da Breia Rio. E é exatamente aquilo que ela falou agora há pouco tempo, né? Que a Breia do Rio começou com as mulheres. E eu me sinto até arrepiada, né? Porque a gente, como mulher, a gente fica realmente muito emocionada, né? Com essa atuação intensiva, né? Aqui a gente tem a doutora Patrícia, temos a Fernanda, eu, né? Aqui a doutora Juliana, a Marina, todos aqui, né? Atuando de uma forma bem intensiva, né? Bem intensa nessa luta, dando aqui até a Luana também, a Lúcia, né? Que é a nossa presidente, não sem desmerecer, obviamente, os homens, mas assim, eu falo assim como a questão da mulher mesmo, né? E aqui no Rio de Janeiro isso é muito evidente. Então, assim, eu acho que a nossa junção aqui, tanto na parte médica, quanto na parte jurídica, quanto dos trabalhadores, a gente tem feito um trabalho bem significativo, né? Ontem tivemos uma vitória sensacional, que eu já sei, né, na hora que eu entrei aqui, que a Fernanda já falou, não tive a oportunidade de falar com o Geraldo, né? Conseguimos uma vitória bem interessante lá, conseguimos a responsabilização tanto da Eternit quanto da Saint-Gobain, justamente porque teve uma época no contrato de trabalho em que houve a junção dessas duas empresas, né? A época a Saint-Gobain se chamava Brasilite, e conseguimos comprovar para o juiz que havia uma responsabilização dessas duas empresas. E hoje também tivemos uma excelente notícia no sentido da recuperação judicial da Eternit, né, que a Érica, advogada, nossa parceira lá de São Paulo, ela conseguiu uma suspensão do plano de recuperação judicial, que era extremamente danoso aos direitos dos trabalhadores. Então, como a gente troca figurinhas aqui todo dia, é muito interessante essa comunhão de interesses que leva sempre a um resultado muito significativo. A Fernanda tinha pedido para eu fazer algumas considerações a respeito da ação direta de inconstitucionalidade, número 3355, que fala sobre a lei
4.341 de 2004, da autoria do deputado Carlos Mink. Eu dei uma olhada muito rapidamente. A lei ela é composta de 4 artigos, né? Os artigos mais sensíveis são o 1º e o 2º, que tratam justamente da questão de saúde, que é o que nós vemos tratando aqui hoje nessa audiência pública. Então, o primeiro artigo, né, o artigo 1º, ele fala o seguinte, que as empresas de fibrocimento serão responsáveis pelo custeio do tratamento, acompanhamento e indenização pelos danos causados à saúde dos seus trabalhadores, vítimas da exposição da fibra do amianto / asbestos. Né, fala sobre o custeio do tratamento, acompanhamento e indenização das vítimas. E o artigo 2º fala justamente sobre a questão desse controle, né, das empresas que manipularem ou utilizarem materiais contendo amianto, deverão enviar a relação de seus trabalhadores com indicação do setor, cargo, data de nascimento, data de admissão e de demissão, quando for o caso, ao sindicato de classe dos trabalhadores e aos órgãos públicos de saúde, SUS, para a manutenção de cadastro dos dados, relacionando os trabalhadores que trabalham e que trabalharam nessas empresas. A ABRE, pelo que eu venho acompanhando, tem tentado efetuar essa buscativa de trabalhadores, mas tem encontrado diversos obstáculos, né? Primeiro que a doença, né, tem um período de latência muito grande, né? O Geraldo fez uma buscativa sensacional, trouxe diversos trabalhadores. Temos o caso também do senhor Ivo, que trabalhou na Brasilite, que também levou muita gente lá e começaram a fazer o acompanhamento junto à Fiocruz. Todos esses trabalhadores foram levados à Fiocruz e vêm sendo acompanhados, né? Então, essa buscativa tem sido feita pela ABREA. Quais são os argumentos, né, dessa ADIM, né, dessa ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, né? O interessante aqui é que justamente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, que justamente deveria proteger os trabalhadores... Faz um contrário. Entra com uma ação... Contra a lei que protege a saúde do trabalhador. Tudo vendido. Então, quais são os argumentos? Né? Eu identifiquei aqui, são 4 argumentos. O primeiro é que o amianto não é danoso à saúde. Tanto que a própria lei 9.035 isso já caiu no Supremo, já morreu. Esse argumento está mais do que batido, né? Todo mundo já conhece. O segundo também é muito batido, é a redução da atividade econômica, o que reduziria o emprego, que é o argumento principal que os trabalhadores, né, da SAM e o sindicato têm utilizado com relação à mina lá de Minasul, mas é um argumento recorrente que eles utilizam muito isso. Terceiro argumento, eles falam que essa lei ela viola a livre iniciativa. E o quarto argumento é que haveria uma ingerência na repartição de competências, que essa competência seria exclusivamente da União. Então, para rebater esses argumentos, nós vamos trazer, né, os contrapontos, né? Em primeiro lugar, não há questão de repartição de competências. Por quê? Porque a competência concorrente de todos os entes da federação é zelar pela saúde e pela assistência dos trabalhadores. É dever do Estado, de uma maneira geral, zelar por isso daí. Me permite um breve? Não, veja bem, tem pontos que realmente são só federais. Por exemplo, eu não posso legislar sobre o Exército, eu não posso legislar sobre imposto de renda, eu não posso legislar sobre várias coisas que a Constituição diz que são exclusivamente da alçada federal. Agora, saúde, educação e meio ambiente, está dito que são competências concorrentes e complementares. Ora, se a gente não pudesse legislar sobre saúde, a gente não ia ter feito a lei dos jatos de areia, a lei do mercúrio, a lei do chumbo, tetretila, e a lei da prevenção da LER, da lesão de esforço repetitivo, que foram as bancárias que lotaram isso tudo aqui. Eu me lembro que tinha mais de 100 bancárias com as munhequeiras, todo mundo com lesão. Aí, na época, antes do Lula, chegava o cara do INSS e dizia: mas a senhora tem filho pequeno, lava roupa em casa, então a LER não é do banco, você digitar milhares de vezes, porque você lava a roupa em casa. E o Tenório trouxe dados internacionais mostrando que a simples epidemia era um nexo causal, demonstrava um nexo causal entre digitar milhares de vezes e contrair a lesão de esforço repetitivo. Então, é líquido e certo que nós podemos sim legislar sobre saúde, meio ambiente e educação. A gente não pode legislar sobre aqueles temas, por exemplo, tem um tema trabalhista, ou de finanças nacionais, ou do Exército. Isso realmente é competência exclusiva da União, você está coberta de razão.
O segundo argumento para rebater essa ADIM é no sentido de que a Constituição da República é um arcabouço, né, é um conjunto de normas que regem princípios. E, invariavelmente, princípios eles conflitam entre si. Então, num conflito entre dois princípios, ou seja, nesse caso específico, a livre iniciativa e a saúde, nós devemos mitigar a livre iniciativa e fazer preponderar a saúde, que é um bem maior, que deve prevalecer nesse caso concreto. Portanto, não há que se falar em violação à livre iniciativa, porque os direitos eles não são absolutos, nenhum direito é absoluto. Eles podem ser mitigados de acordo com aquele caso em análise. Então, é possível você restringir um pouco o direito para poder fazer prevalecer um bem jurídico maior, que no caso é a saúde dos trabalhadores. Ô, doutora Juliana, desculpa lhe interromper outra vez, mas eu me lembro, ouvindo você falar aqui agora, na área do meio ambiente, que é uma área que eu também trabalho há muitos anos. Na Constituição Federal, no artigo do meio ambiente, ele cria o princípio da responsabilidade objetiva. O que é a responsabilidade objetiva? Se tem material químico numa empresa, e esse material químico foi para dentro de um rio e poluiu esse rio, independente de ter sido uma falha, uma culpa, uma coisa de mau caratismo, não, estava na empresa, saiu, poluiu o rio, ela é responsável por reparar e por indenizar. Isso se chama o princípio da responsabilidade objetiva. Quando a lei diz que a empresa que tinha um trabalhador exposto é responsável por cuidar, na verdade a gente está trazendo para essa lei o princípio constitucional da responsabilidade objetiva. Ela é responsável. Quem é responsável, independente de multas e de condenações, tem que reparar. Isso é um princípio constitucional que também pode ser usado como reforço da nossa linha de defesa. E um último argumento que eu separei aqui é também que a própria Lei 9.055, que é utilizada pela própria autora da ADIM, ela já traz essa possibilidade de responsabilização das empresas, inclusive no seu próprio artigo 5º, que eu trouxe aqui separado. É que define o acompanhamento e encaminhamento para Exatamente. o SUS da listagem de todos os trabalhadores expostos com radiografia. Tenório, deixa eu te chamar aqui, que eu tenho que ir aqui para o plenário. Já chegou a enfermeira Regiane e a Jandira, então a gente vai ter que começar lá. Mas vocês vão continuar aqui. Só lembra que o pessoal de São Paulo tem que ir e a doutora Marina, a nossa autora, Marina Moura, ela vai assinar o livro. Eu, por acaso, já ganhei aqui o meu autógrafo com uma dedicatória que eu agradeço aqui de coração. É muito honroso para mim também, Tenório, ter uma pessoa como você, que foi presidente do Sindicato dos Médicos, foi secretário de Saúde em Niterói, trabalha conosco há 30 anos, é o verdadeiro autor de várias das leis sobre saúde do trabalhador, assumir aqui ao lado do Hermano, da Fernanda e dos companheiros da Breia a presidência. Eu declaro encerrada formalmente essa sessão para poder começar outra, mas a reunião continua, as sugestões continuam, os argumentos e teses da nossa defesa vão continuar e depois também vamos ter os autógrafos dos livros pela Marina Moura. Tenório, por favor, assuma a presidência.